forma, ele gera tanta inveja em algumas pessoas? E qual seria o antídoto para a inveja para quem a sente? Bom, primeiro, retomando aí o miolo da tua pergunta, de fato, dizer que o dinheiro ele aumenta, né, ou potencializa os caminhos possíveis de vida, de fato não quer dizer que o dinheiro traga felicidade não, né. Quer dizer, por quê? Porque, bom, esse segmento da vida que depende de nós, ele de fato depende de nós. Quer dizer, não é não é uma frescura, né. "Ah, eu vou poder escolher e tal, que bacana", né. Não, a vida está esperando a minha decisão. Não é que você vai poder escolher, você tem que escolher, né. Ou como diria o filósofo, somos condenados a ser livres. E aí acontece alguma coisa muito interessante. O indivíduo que tem uma alternativa existencial, ela poderá não ser boa. E ele, portanto, poderá, nessa trajetória, ter algumas tristezas. Mas ele fez a economia de um afeto muito desagradável de sentir, que é o que o pessoal chama de angústia existencial, que é você saber que tem que escolher e não saber direito que procedimento adotar para fazer uma boa escolha, né, na sua mente. Então você tem medo de se arrepender, você tem medo de errar. Você concordará comigo, você que está me ouvindo, quem tem, por conta do dinheiro, dois caminhos possíveis, tem mais liberdade existencial do que quem tem um só. Mas não é necessariamente mais feliz, sobretudo se esses dois caminhos possíveis, eles tiverem valor aparente muito semelhante. E agora o que que eu faço? Me caso ou compro uma bicicleta? Quem não pode comprar uma bicicleta, logo já sabe que vai se casar e já passa por essa etapa tão angustiante. Agora, se não forem duas alternativas, forem 550, porque numa sociedade como a nossa, as discrepâncias são tão brutais que haverá quem tenha, por conta dos recursos que são os seus, haverá quem possa passar a vida inteira cogitando possibilidades existenciais e sem perceber morreu, sem passar em revista todas as possíveis e acabou não vivendo, né? Então é claro que potencializar as alternativas não quer dizer facilitar a vida. Pode, pelo contrário, querer dizer dificultar e muito a vida. Porque se você não tem grana para ir morar em Estocolmo, você fica aí e essa hipótese desaparece da sua mente. Agora, se você tem condições para ir morar em Estocolmo, já é um problema. Fico aqui ou vou morar em Estocolmo? E você ganhou um problema que te foi trazido de bandeja por conta dos teus recursos. Então, isso foi um primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da inveja, né? Bom, a inveja é um sentimento, e foi bacana porque você terminou a tua pergunta, como é que eu faço para não senti-la, e, portanto, nesse sentido, você me facilitou muito, né? Quer dizer, de fato, a inveja é alguma coisa que se sente, ponto, né? Inveja é alguma coisa que se sente. Ponto número 2, é uma sensação ruim, portanto, como diria Spinoza, é uma paixão triste. É um sentimento desagradável de sentir. Então, vai dizer, tudo isso é óbvio. Pois é, mas eu
me notabilizei por explicitar o óbvio, né? Sempre achei que a minha inteligência bem mediana exige ir degrau a degrau. Terceiro ponto, além de ser uma sensação e além de ser uma paixão triste, a inveja, ela é uma sensação da qual participa o espírito, a mente. Ou seja, a inveja, ela tem a ver com o que passa pela sua cabeça. É diferente de você bater a canela na quina da cama. É uma sensação, é ruim, mas não tem a ver com o espírito. É a canela e a quina da cama. Agora, a inveja não. A inveja tem a ver com o que passa pela sua cabeça. Portanto, na hora de escrafunchar o que é a inveja, nós temos que escrafunchar o que é que passa pela cabeça do invejoso. E é gozado porque você já trouxe um bom pedaço, um bom naco da resposta, né? Porque na cabeça do invejoso passa, em primeiro lugar, uma constatação da própria existência, né? O meu caso é este. Né? Todo invejoso traça um paralelo. Né? O meu caso é esse, é o caso X. Né? E a inveja ela nunca termina na constatação da própria miséria. Porque senão não seria inveja. Né? A inveja nunca termina. A inveja, ela resulta sempre de um paralelo, de um paragonar, de uma comparação, de um contraste entre o próprio cenário, a própria existência, ou, se você preferir, do entendimento que temos da própria existência em relação a outro. Em relação a outro, que é, digamos, o objeto da nossa inveja. Portanto, veja, a inveja, ela pressupõe uma atividade do espírito relativamente complexa, porque ela exige, em primeiro lugar, um certo discernimento sobre as próprias possibilidades, as próprias condições, por que não dizer o próprio valor de vida, e um discernimento semelhante sobre o valor de vida do outro. E com comparação possível, com critérios comuns de análise. E a partir daí, a inveja pressupõe alguma constatação da superioridade do outro sobre o eu. Não é? Alguma constatação superior do outro sobre o eu. Então, a inveja, às vezes, ela se traveste de ciúme. Quando você, ao invejar, gostaria de dispor do que dispõe o objeto da sua inveja, por exemplo, no campo afetivo, etc. Então, quer dizer, todo ciumento é também um invejoso, invariavelmente. Né? Ou seja, todo ciumento pressupõe, pelo menos, a possibilidade, né, de uma ameaça, né, a alguma coisa que acredita seu, possibilidade de ameaça que só é real e coerente por conta de um contraste com o valor do rival. Então, nesse sentido, voltando agora à tua pergunta, porque você quis falar da inveja e do patrimônio. Claro, podemos ter inveja do dinheiro do outro, naturalmente. Mas, como eu disse, a inveja do dinheiro do outro, ela é apenas indicativa. Ela é simbólica. Ela está no lugar de outra inveja, que é a inveja do que o outro pode fazer com o dinheiro que tem, proporcionando-se aquilo que você não pode fazê-lo. Né? Então, nesse sentido, é muito comum, né? Porque, no final das contas, todos nós somos esforço para perseverar no próprio ser, todos nós lutamos com unhas e dentes para ter perto de nós recursos que preservem o nosso ser e, portanto, todos nós gostaríamos de dispor de recursos, eu diria, mais eficientes, né, para nos trazer potencialização da vida
e etc. Agora, que fique claro, né? Só invejamos como atributo do outro quando reconhecemos o atributo do outro valoroso para nós. Eu, por exemplo, tal como você disse, e aí você citou uma questão de distância e proximidade, eu acredito que seja pertinente, mas junto com essa questão de proximidade, tem a questão de uma grade de valores que justifica a inveja. Quer dizer, eu, por exemplo, não tenho inveja, e aqui eu vou usar um exemplo, sei lá, eu não tenho inveja de um ciclista campeão. Mal e mal sei andar de bicicleta. Né? Ser campeão de ciclismo não é um propósito, não é uma meta, nunca foi. E não que eu ache ruim, mas é irrelevante para mim. E, portanto, a inveja pressupõe um compartilhar de valores. E é aqui que eu queria, Tiago, observar junto a você que o invejoso e o invejado têm mais em comum do que se imagina, né? Porque para que haja inveja, é preciso que haja compartilhamento de valores. O que esse cara tem é legal. O que esse cara tem é importante. O que esse cara tem conta, e conta genuinamente para mim. Não é só uma questão de valor social. Então, eu já invejei muito professores. E por quê? Porque reconheço genuinamente neles competências e atributos que eu não tenho, que me faltam. Né? E como ensinar, para mim, tem um valor maior do que qualquer outro, alguém que ensina melhor do que eu será objeto da minha inveja visceral mesmo. Visceral. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Agora, é claro, procurarei imitar, procurarei fazer parecido, procurarei me aproximar, procurarei fazer tão bem quanto, tudo isso. Mas que a inveja há. Que a inveja há. Então, a inveja não é só da casa que o cara tem. Se você não quer morar na casa, não há inveja nenhuma, e ele pode ser riquíssimo. Né? Agora, se o sujeito tem uma casa miúda, mas com um jardinzinho legal, num lugar legal, porra, vale muito menos do que a outra, mas essa sim, eu gostaria de morar ali. Então, é gozado, o invejoso e o invejado são muito mais irmãos de vida do que se imagina num primeiro momento. E tudo volta à questão dos valores, quer dizer, no final das contas, o que conta e o que importa de verdade é o que você acha importante no mundo, é o que você acha importante na vida, né? Então, acho o dinheiro espetacular, gostaria de ter muito mais do que tenho, e parar, mas como mero instrumento de coisas que me faltaram realizar.